Sejam muito bem-vindos ao Podify, podcast feito de empresário para empresário. E hoje nós vamos discutir um tema relevante para o teu negócio. Liderança, vendas, performance. Será que isso é dom? O que é isso, né? E sabe que aqui a gente vai direto para o resultado. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado especial. Trouxe uma colinha dele, porque é um convidado espetacular. Então vamos lá. Rodrigo Saporiti é palestrante, consultor de empresas, uma das principais referências em vendas e educação corporativa e gamificação no Brasil, pessoal. É extraordinário. E na América Latina. Não é só o Brasil, tem a América Latina ainda, né? Foi editor exclusivo da revista Venda Mais e gerente de novos produtos da editora Quantum, onde coordenou o lançamento de livros, cursos, coleções editoriais e materiais multimídias voltado ao universo comercial. Rodrigo fala muitas línguas, mesmo, de fato, pessoal. Inglês, francês, italiano, espanhol. E assim ele vai atuando nesse mundo corporativo. E é aqui que nós vamos discutir esse tema. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Opa, muito obrigado aí, Valdir, Juliane. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conhecer pessoas novas e principalmente levar aquilo que é o meu grande propósito, né? Que é estimular, que é incentivar as pessoas à melhoria contínua, né? Então, se esse aqui é o nosso próximo canal, eu aceito, né, com bom grado, aí vai ser muito bom. Muito bom, gente. E como de sempre, vocês sabem, do meu lado, minha excelentíssima esposa, profissional, não só esposa de família, mas profissional, tá junto comigo em decisões estratégicas, para dividir comigo insights poderosos e tentar extrair ao máximo de informação do Rodrigo, o máximo mesmo, para que você tenha insight, você sabe que pode virar a chave do teu negócio, pode gerar ROI de maneira imediata. Então, praticamente seja isso. Seja muito bem-vinda, Juliane. Obrigada, Rodrigo. É um prazer tê-lo aqui. Obrigada, Valdir. Vamos lá, eu já tô aqui com papel e caneta na mão. Opa! Eu sou uma boa aluna, né? Então eu já tô aqui anotando tudo, pronta para o aprendizado que eu vou conseguir extrair aqui do Rodrigo hoje. Que bom, querida. Você sabe Vamos que lá. não colocamos aí, mas eu dou aula no Centro Europeu faz 21 anos. E aí, lá, eu exercito um pouco esse lado do professor. Legal. Então, mas assim, me cortaram as provas, Aldir, eu não posso fazer prova. Então, seja só com as nossas perguntas e respostas. Já vai ser divertido já. Muito bem, muito bem. Pessoal, então para quem tá nos acompanhando, se inscreva no canal, clica no sininho, comenta coisa boa, coisa ruim, o que vocês querem melhorar, que assunto vocês querem discutir. Eu acho que isso é muito importante. Rodrigo, como você comentou, também trago o caderninho. Um lado eu trago insights e um lado eu trago decisão. Isso é muito importante. Isso. Porque esses bate-papos nossos, muitas vezes, nos trazem também, como empresários, insights que realmente viram o jogo. Então eu gosto disso, eu gosto de anotar, eu gosto de discutir. Mas para começar, Rodrigo, a gente tem um combinado, né? Então, antes de conhecer quem é o Rodrigo de fato, trajetória pessoal, nós vamos no resultado. Eu quero que o empresário entenda aquilo de fato, que eu tenho dúvida, o que eu tenho que fazer, como vender mais. A gente sabe que no Brasil muitas empresas são familiares, crescem de maneira disruptiva, de fato, e crescem pelo feeling, pelo sentido do vento. A gente quer mudar um pouquinho isso e dar um estilo de crescimento. E aí a primeira pergunta é, vender para você, Rodrigo, é dom ou é técnica, é treino? Olha, eu, depois de muitos anos aí, não só da minha vida, da minha carreira, enfim, o que eu li, o que eu experimentei, mas vendo as pessoas nas empresas, no dia a dia, você falou muito da alta performance, você falou bastante de liderança. Eu acredito muito pouco em dom. Eu acho que, na verdade, tudo é uma habilidade. Tudo é ser desenvolvido. Nas minhas aulas, como eu tenho aqui do Centro Europeu, eu falo muito do Cenoura Bravanel, que agora anda um pouco em moda, já falecido. E o Silvio Santos, eu não sei se vocês sabiam, mas ele, quando começou a carreira dele, deixou de ser camelô, foi porque um policial olhou pra ele na rua, aquela coisa no tempo que camelô ia preso, né? Falou assim, olha, meu amigo, se eu pegar você na rua de novo, você vai preso, que chega, eu não aguento mais ver você. E falou, ó, tem um prédio enorme aqui, ó, entre aí e arranja emprego, em algum andar vai ter que ter emprego pra você. E ele achou uma rádio, e ele começou a trabalhar numa rádio. E quando ele falava na rádio, veja, o Silvio Santos. Os colegas dele deram um apelido, era o Peru que fala. Diz que ele ficava tão roxo de vergonha de falar no microfone que ele, né, ganhou esse apelido.
Então, quer dizer, se o Silvio Santos aprendeu a falar em público, quem somos nós outros todos que não podemos aprender qualquer coisa? Desde pintar quadros, desde escrever, se bem que hoje em dia está todo mundo tentado mais a usar o ChatGPT a escrever artigo, mas escrever um artigo, né? Escrever um discurso, fazer qualquer coisa, tudo na verdade é uma técnica que pode ser aprimorada. Ah, Rodrigo, mas tem pessoas que parece que já nascem com um dom um pouco melhor. Bom, realmente, estudaram. Crianças, por exemplo, com música. Crianças que naturalmente com 2, 3, 4, 5 anos tinham uma afinidade com o instrumento, né, Valdir? E aí começaram a observar a trajetória artística dessas crianças com o dom, com a habilidade um pouco mais desenvolvida, e as pessoas que só eram coitadas, né? Eu quero aprender. E aquelas que treinaram todos os dias até conseguir a maestria num instrumento musical, foram excelentes, foram virtuosos. E aqueles que só tinham dom quando criança, quando já ficaram adolescentes, adultos, perderam o dom. Então, vender é a mesma coisa. Eu sou do tempo, né? Eu comecei aí a adorar mais, a ser mais apaixonado por vendas com a revista Venda Mais, justamente no tempo que a gente falava assim, fulano não deu pra nada, a vida vai ser vendedor. E isso nós estamos falando no início dos anos 90, né? Pra cá. Hoje, todo mundo aprendeu que o vendedor é um empresário, o vendedor é um sócio da empresa. E você tem que tratá-lo assim. Então, às vezes eu chego numa empresa para dar consultoria e digo, mas o pessoal não está motivado? Não, não está motivado. Mas o pessoal está prospectando? Não, não está prospectando. Eu digo, mas eles têm meta de prospecção? Não. Bom, quem não tem meta, aí começa aquilo que você puxou, Valdir. E os indicadores? Porque eu faço muita analogia de vendas ou de qualquer outra profissão com o esporte, né? E o que o esporte mais tem? Recordes, ele tem números, ele tem medição. Quem gosta de futebol, não sei se você gosta de futebol, mas depois que termina o jogo, o que as pessoas ficam vendo? 2h30 de jogo, daqui a pouco fica lá mais 3 horas assistindo o comentarista falando quantos passes para fora, quantos não sei o quê. É porque é atleta. Sim. Então a vida do vendedor, por isso que eu acho que você está trazendo esse tempo, é do líder que sabe cobrar indicadores, como o Bernardinho sabe cobrar indicadores do pessoal do vôlei, como o pessoal do futebol que está ali vendo quantos passos errados, quantos chutes a gol. É a mesma coisa, é igualzinho, é técnica. Entendi, muito legal, bacana. Então hoje, Rodrigo, você entende que qualquer pessoa, desde que tenha técnicas, desde que tenha uma dedicação e uma constância, pode ser um vendedor? Sim, com certeza. E um vendedor de alta performance. Porque, veja, a gente sofre hoje, talvez, eu digo nós empresários, né? Uhum. De um assunto que às vezes é meio delicado, que é a questão da contratação. E a contratação é o melhor momento que você tem para colocar gente boa para dentro da empresa. Não pense que porque na hora de decidir você achou melhor contratar alguém que já veio do concorrente, que já está no segmento, é melhor de uma pessoa que está começando hoje. Não é. O importante é você ter uma noção do comportamento dessa pessoa. Porque comportamento não tem treinamento. Eu dou treinamento todo dia, Valdir. E se tem um treinamento que não funciona, é de comportamento. Treinamento motivacional, por exemplo. Vamos fazer um treinamento motivacional, vamos. É uma neosaldina. A pessoa no sábado fica feliz, todo mundo lá. Segunda-feira, a mesma coisa emperrada. Então, é importante você contratar pessoas pelo comportamento delas, pelo que ela tem de melhor dentro delas. Depois o resto se ensina. A própria técnica que eu estou valorizando tanto aqui, a gente ensina a técnica, a gente treina a técnica. Conhecimento de produto. Como é que um vendedor vai vender bem se não tiver excelente conhecimento, se não é especialista? Mas isso a gente fornece também, né? Agora, o que eu não forneço? Ética. Como é que eu vou treinar ética? Né? Se a pessoa diz assim, Sapuriti, vem dar um treinamento de ética aqui. Eu até conheço inúmeros autores que eu posso falar sobre ética, mas eu não vou na empresa. Vão roubar meu computador, Valdir, vão roubar, né? As minhas coisas, não sabem o que é certo e errado. Então é muito importante entender do que essa pessoa é feita, né? Então o problema principal já é a contratação. Segundo, muitas vezes nós não temos, e agora estou te dando um resumo de uma experiência que eu tenho como consultor nas empresas. A pessoa entrou, digamos até é um diamante bom, mas aí o nosso líder que está ali dentro não teve treinamento para ser líder.
Ele foi, talvez galgou ali um cargo porque é uma pessoa de confiança, é uma pessoa de muito tempo de casa, mas não ensinou-se a ele como fazer um treinamento, como fazer um acompanhamento de indicadores. E aí aquele diamante, em vez dele ir sendo lapidado, ele vai só meio que perdendo o brilho, sabe? Vai só meio que ficando meio enferruscado com a coisa. E aí não explode como a gente espera. Então eu acho que assim, ó, sim, o vendedor, ele tem todas as chances de crescer tendo o melhor comportamento, recebendo a melhor técnica, da parte dele, aprendendo o seu produto, mas se não tiver um mentor dentro da empresa, um bom líder, ele também não vai conseguir ter esse espaço para voar, né? Rodrigo, eu acredito que uma boa venda, ela começa numa boa comunicação. Né? Você começou a falar sobre isso, eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Porque eu queria entender, na verdade, quais são assim, os segredos, aquilo que você entende que realmente vira a chave em relação à comunicação. Porque muitas vezes a pessoa, ela tenta vender da forma como ela quer. Dela. Isso, exatamente. Da percepção dela, da visão de mundo dela. Isso. Mas a gente sabe que a pessoa compra pela emoção. Isso. E aí, como é que lida com tudo isso, né? Porque isso tudo é uma linguagem, tudo isso envolve comunicação. E até é bacana, porque eu também sou formado em comunicação e esse assunto por si só já é muito empolgante, muito interessante. Mas você veja, eu vim de toda uma área de preparação de técnica, negociação, vendas, né? Durante muitos anos. Aí, de uns últimos 5 anos para cá, meu objeto de estudo todo tem sido neurociência. Então, eu tenho buscado muito essa parte de neurovendas. Entender onde é que está o clique das pessoas. E aí você tem toda a razão, Juliana, porque no fundo, o que você comunica falando ou não é só quando você fala que você se comunica. É muito importante para o cliente. Então, por exemplo, eu almocei agora há pouco. A falta de comunicação, ou que o rapaz que estava ali cuidando do ambiente onde eu fui me alimentar, por ele não falar nada, era tão estridente o que ele estava comunicando, que o dono, que certamente não está aqui no momento, não sabe o que está acontecendo com o negócio dele. Então falta muito. Eu sempre digo assim, é por isso que eu vou ter trabalho minha vida inteira, porque, olha, de novo, a pessoa não abre a boca, não fala nada, não sorri, não conversa com você. Então, muitas vezes não é só a gente às vezes fala assim, tem que se comunicar bem, a gente já pensa praticamente na melhor técnica de oratória possível. Não, até a coisa simples de não sorrir já é uma falta de comunicação. Nós, seres humanos, temos medo de quem não sorri. Verdadeiro pavor de pessoas que não sorriem. Então, só de começar a sorrir, olha, eu dou esse conselho, dando treinamento todo dia. Se você não sabe sorrir, coloca uma caneta entre os dentes, fica ali 15 minutos, já aprendeu já. Você tem que sorrir. Então, acho que isso é importante. Aí o Valdir vai dizer, Rodrigo, mas peraí, às vezes eu tô numa negociação grande, alguns bilhões, o outro lado ali não tá com uma cara muito sorridente, será que é hora de eu sorrir? Veja, você pode ser simpático. Não significa ser frágil. Né? Tem momentos em que você tem que dar uma bronca, você também não vai sorrir? Sim, mas também não precisa ser agressivo em qualquer momento. Tem pessoas que acham que a melhor defesa sempre é um ataque no rosto. Isso não é positivo, né? Então, assim, sim, a comunicação é importante. Eu acho, inclusive nos meus treinamentos, eu uso uma ferramenta de mapeamento de comportamento para que a pessoa possa se conhecer, porque você falou muito bem, a pessoa tem o óculos dela. Ela acha que o universo é regido pelas leis dela, não do resto do mundo. Então ela tem que ser mapeada, tem que colocar um espelho na cara dela e dizer assim, você é assim. Como líder, como pessoa, como pai, como tudo. Então acho que talvez eu tenha que melhorar um pouco. Então acho que o que falta é isso. E são coisas, eu digo que a gente, agora falando para os empresários, coisas que você não tem no colégio. Quem está me ouvindo aqui que teve uma aula chamada Como fazer uma boa gestão das finanças pessoais? Era junto daquela de como ter bons relacionamentos, como criar os filhos. Não tivemos. Soltam a gente no mundo como se a gente fosse ter noção de tudo e na verdade não temos noção de nada. Sem manual de instruções. Sem manual de instruções. Então isso é uma coisa, Juliano, que eu uso sempre. A primeira porta para eu trabalhar com uma equipe, para trabalhar numa consultoria, é mapeamento comportamental. É entender o outro e fazer o outro entender quem ele é. Isso ajuda tanto a pessoa a evoluir, tanto ela dar melhor feedback para a equipe dela, quanto também para ela contratar melhor.
né? Então acho que isso é uma ferramenta que falta muito. Aí identificamos que a pessoa tem uma reserva, que ela tem uma falta de técnica de comunicação. Então existem cursos específicos, eu não necessariamente dou curso de oratória, acho que existem vários bons profissionais que fazem isso, mas eles completam aquela questão da técnica que falta para conversar. Embora eu sempre digo, né? O vendedor não é que ele é o melhor comunicador, o vendedor ele é um especialista, bom comunicador e que tem motivação. Essa é uma tríade. Se ele for, né, ter uma boa técnica de oratória, se ele for especialista e se ele estiver motivado, ninguém segura essa pessoa. Ninguém segura, né? Muito bom, Rodrigo. Olha, eu gosto muito desse tema, aprendo muito com ele. Sim. Adoro discutir porque é algo que sempre tem uma novidade. Nós comentamos até de contratações e vendedores. Eu sei que muitas empresas sofrem com isso. Eu sofro com isso também. É algo difícil, né? Quando você pega, muitos falam assim, olha, tem que fazer um mapeamento do comportamento, o DISC dele. Isso. Ser dominante. DISC é uma das ferramentas. E o vendedor em si, o que você recomenda para o empresário? O que você tem visto nas empresas? Ele tem que realmente ser mais influente e dominante? Não, ele tem que ser influente consciente? Qual que é o perfil que geralmente tem mais performance ou tem uma facilidade de aprender e muitas vezes concentrar o conteúdo e seguir o roteiro? Então, aqui nós temos uma leve, talvez saia justo em relação ao DISC, no fato de eu gostar muito do DISC, tenho vários clientes meus que contratam o serviço do DISC. Eu uso uma outra ferramenta que traz para mim o que realmente tem que ter. Ambição. Se alguém que estiver analisando o DISC me trouxer alguém que é ambicioso, perfeito. Mas se ela não me traz, eu uso uma outra ferramenta que eu consigo perceber o nível de ambição. Que ambição, Valdir, é o nível de combustível que a pessoa tem para poder trazer o que você quer. É combustível de helicóptero, de avião, ou combustível, né, simples, né, do teu 1.0. Então, se a pessoa... Isso é uma coisa que eu não consigo ensinar, ambição. Ela já tem que trazer um pouco dela. Então, eu gosto muito de usar, até é uma avaliação que termina depois com os bichos. Talvez alguém que esteja me ouvindo já fez esse teste, né? Que tem o gato, o tubarão. Você já chegou a fazer, não? Nunca. Então nós temos que marcar. Curioso. Eu vou marcar contigo. Não, mas a gente já vai ter que resolver isso já. Isso. E aí você consegue saber, tá ali, ó. Puf. E eu recebo, inclusive de psicólogos, assim, de anos de trabalho, de bom trabalho nas empresas, com as técnicas, assim, Rodrigo, tá aqui o resultado. Tubarão com lobo, não sei o quê. Você contrata? Eu digo, eu nem entrevistei a pessoa. Não, mas você sabe isso aqui funciona? Não funciona. Porque realmente isso começa, é muito simples, é muito interessante como utilizar a ferramenta e ela consegue perceber quem que ela tá colocando para dentro. Muitas vezes eu coloco uma pessoa extremamente organizada, né, segue regras, mas ela não tem ambição. Põe ela no financeiro. Pare de insistir com o parafuso que não tem cabeça. Você não vai conseguir parafusar isso aí. Põe ela no financeiro. Então são pessoas que a gente precisa observar primeiro. Aí tudo bem. A pessoa está com o comportamento certo, na posição certa. Nós temos que ver qual é... Isso a gente fala muito do chá, né? As competências, então, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o primeiro nível é o nível do chá em relação a atitudes, ao comportamento. Está com o comportamento adequado, está na função certa, nível de habilidade dela, nível de técnica. Então, eu costumo usar muito uma ferramenta também para que o líder possa observar a venda, perceber em que pontos a pessoa não está fazendo a venda corretamente e dar o feedback. Porque o que acontece, Valdir? Estou falando agora para os empresários e acredito que os que a maior parte que estão me ouvindo não estão mais próximos dessa operação, mas olhando os seus gestores que estão. Eles não fazem isso. Eles olham para o vendedor e falam assim, venda mais. Você não é bom vendedor, você tem que vender mais. Eu digo, mas como é que você chega para um cozinheiro e fala assim, cozinha é melhor, mas ele nem tem técnica? Como é que ele vai cozinhar melhor? Então você tem que ter um roteiro de como observar e dar o feedback. Você está fazendo poucas perguntas abertas. Você não está tentando fazer um fechamento. Você não sabe lidar. Então não é que ele não sabe vender. É que em algum ponto você não está fazendo bem. Não é isso que você faz com um jogador de vôlei? Você não chega para o jogador e fala assim, você não sabe jogar vôlei. Não, você fala, ó, teu saque não está muito bom. Na hora de subir na rede para defender a rede você não está subindo. Então não é que você não sabe. É só no ponto que você tem que melhorar. Então, como as empresas não têm este roteiro,
Elas não conseguem dar feedback em cima, exatamente, pontualmente, aonde falta o problema. Por isso a importância dos indicadores que você mencionou. Isso aí já começa a criar Através indicadores. disso, você consegue, de fato, ser assertivo naquilo que você precisa cobrar. Juliana. Imagina você dar um feedback no vendedor que você fala assim, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, sua nota de técnica de venda está em 5.7. E sabe onde é que você está errando? Aqui e aqui. É diferente dizer você não sabe vender, que é o que mais acontece. Mesmo no comportamento que eu acabei de comentar, outro problema que eu tenho é que eu chego nas empresas e elas não têm o que a gente chama de manual de conduta. Não se diz o que espera das pessoas. E Valdir, quando eu ajudar a escrever talvez o próximo livro de alguém, ou escrever o meu, porque eu já fui ghostwriter de um monte de gente, escrevi um livro de um monte de gente. Mas eu não tenho paciência de escrever o meu. Eu tenho tudo na cabeça, não tenho paciência. Mas um deles vai se chamar Bom Senso Não Existe. As pessoas não têm bom senso. Não existe bom senso. Cada um faz o que quiser da sua vida. Você tem 2, 3 irmãos, cada um pensa de um jeito. E foram criados iguais. E acham que estão certos. Então não tem bom senso. Muito menos o teu colaborador vai ter bom senso. Então a empresa tem que escrever o seu manual de conduta. Não é código de ética. Código de ética é assim. Roubou dinheiro, pum, advertência. Nananã, isso aqui é advertência. Isso é um código de ética. O manual de conduta é aquilo que você espera da pessoa e que não está escrito. Por exemplo, eu espero que você não xingue a coleguinha. Onde é que está escrito isso? Em lugar nenhum. O que ele vai fazer? Xingar. Então eu tenho um workshop onde só durante umas 3 horas a gente consegue focar e escrever um manual de conduta de cada empresa. Aí o que acontece? Aquele número do indicador do comportamento, eu também consigo dar uma nota de comportamento para a pessoa. Eu digo assim, ó, tua nota de comportamento é 6.3. E sabe onde é que você está errando? Você não vem nas reuniões de dar ideias. Você faz comentários com apelidos para os clientes. Nós não gostamos que faça apelido para os outros colaboradores. Se você melhorar esses 2, tua nota já melhora. Quem é que tem isso hoje? Não tem. Aí fica uma xingação só, a pessoa achando que está certa e manda embora e a pessoa ainda acha que está errada. Assim não. Nas empresas que eu passo dando consultoria, os novos colaboradores ganham um caderninho com todos os comportamentos esperados e aí depois, quando é dado feedback a cada 3 meses, é dado uma nota pelo gestor por aquele comportamento. É muito mais fácil. Perfeito, muito bom, muito bom. E Rodrigo, hoje, quando a gente olha para as empresas, a gente mesmo atende empresas de médio e grande porte. E por incrível que pareça, muitas empresas que têm faturamentos bem relevantes, eles crescem de maneira desorganizada no comercial. Quando os empresários escutam esses indicadores, muitas vezes não sabem nem o que é o mapeamento de perfil. Isso. Tá lá cobrando. Olha, tem que vender mais. Qual que seria um primeiro passo para ele? O que ele tem que olhar primeiro? Que software que ele tem que usar? Quem que ele tem que contratar? Como é que ele treina? Ele tem que vender, ele como CEO tem que assumir a direção na tua recomendação, no teu pensamento? Ou não, ele contrata alguém? Vou dar uma resposta que talvez você fique um pouco surpreendido, mas ela é já resultado da minha experiência, como a de vocês, como consultores, dentro das empresas. Precisa parar de esmagar o pobrezinho da pessoa de RH. Porque a pessoa de RH, coitada, ela vai para a reunião, tenta dar ideia, manda ela ficar quieta. Você não entende nada da empresa, você vai lá cuidar só do ponto dos outros. Mas existe ali dentro do RH uma visão nova, que a gente chama no recursos humanos, de gestão com pessoas, que realmente entende o tal do treinamento e desenvolvimento de pessoas. É ela que deveria cuidar disso. Não é o gerente comercial, não é muito menos o dono da empresa. Mas tem empresas, como você falou, que eu também vou dar consultoria de médio e grande, não tem RH. Eu digo, gente, cadê o RH daqui? Não, tem a moça lá que faz o ponto. Eu falei, não é DP. Eu tô falando quem é que faz o RH, que é treinamento e desenvolvimento de pessoas. Não tem. Então, essas pessoas, empresas que não têm um RH desenvolvido, que estão focadas em jornada do conhecimento, em trilha do conhecimento dos colaboradores, pode ter certeza, está tudo atrasado. É ela que precisa acordar e trazer essa inovação. O colaborador que você colocou hoje em vendas, que curso ele deveria fazer? Qual é a técnica que ele tem que aprender em uma semana? Quem é responsável por isso? Aí, quando não tem organização, é assim. Fulano, senta do lado da Juliana e aprende a vender. É assim. O que vai acontecer com ele? Nada. Vai ser cobrado, vai se esconder, porque ele vai ver que não está evoluindo, ele vai se esconder, e numa reunião gerencial vão mostrar, escuta, você não vende? Não, garoto, vai embora. É jogar oportunidades fora. Então, é muito importante a gente ter uma nova visão sobre o RH. E eu estou falando agora como não um profissional de RH, que eu não sou, mas uma pessoa que sempre tem que ter este aliado como consultor dentro da empresa.
que esse departamento me ajude a programar treinamentos, a ter relatórios. Então, chega no final do ano, a empresa tem que dizer assim, quantos treinamentos nós demos esse ano? Fulano da RH, tá aqui, ó. Demos 80 treinamentos, falamos sobre NR, falamos sobre segurança do trabalho, falamos sobre vendas, tá tudo aqui num relatório. Essa empresa vai se dar bem. Agora, toda vez que eu tenho vamos dizer assim, um super mega empresário. Desculpa quem está me ouvindo, porque a gente também tenta ser. E aí começa a dar ordem, achando que a sua experiência resolve, não vai adiantar. Porque já mudou tudo. Eu vinha comentando que essa questão do SDR, do Closer ou do Hunter, a gente começou a programar isso não tem 10 anos, que a gente falou realmente tem que ter nas empresas. Aí veio a inteligência artificial faz 2 anos, 3 anos e roubou isso. Nem precisamos ter um profissional mais da SDR. Eu já posso ter um software atuando nisso. Então, quer dizer, se eu vou usar a minha experiência de 25 anos atrás para querer cobrar uma pessoa de uma geração nova, provavelmente isso vai dar problema. É melhor deixar isso com quem realmente tem que entender sobre isso. Eu não estou dizendo quem entende. Tem muito profissional de RH que talvez não entenda o seu papel. Mas aí sim, eu como dono da empresa, preciso procurar uma pessoa urgentemente, excelente, na nova visão de RH. Aí a tua empresa vai funcionar bem. Bem diferente. Bem diferente. Gostei. Não, você podia dizer, não, chama um consultor de vendas. Sim, daí eu vou lá, mas eu digo, mas quem é que vai me apoiar aqui dentro? Porque eu vou ficar aqui durante 6 meses, 1 ano, depois eu vou embora. E a tecnologia de vocês de técnica de venda? Não tem. Por exemplo, até eu vou só fazer mais um comentário que eu não fiz antes, que é bem importante. Dentro do chá, por exemplo, o C de conhecimento, é como eu falei, quem não é especialista no que vende, não vende. Eu tenho cliente meu que vende retroescavadeira, tenho cliente meu que vende passagem aérea, mas também tem cliente meu que vende painéis para automação industrial. É uma visão muito forte, muito, muito própria que a pessoa tem que ter de vendas. É praticamente um engenheiro elétrico, um vendedor que vendia colchão não consegue fazer isso. Então, eu dou uma recomendação e os meus clientes que levam isso a sério fazem a cada 6 meses. Um Enem de tudo aquilo que tem que saber vender. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem 100 lojas no Brasil, um distribuidor de produtos de marcenaria. São 16 mil itens. O cara tem que ser especialista em 16 mil itens. Como é que eu sei? Faz prova. A cada 6 meses, o vendedor, ou todos os vendedores sentam, tem um envelope lacrado com um lápis. 9 horas, podem começar a prova. Vocês têm 1h30. E tudo aquilo que ele tem que vender está na prova. Se ele tira a nota 3 de 10, qual será que é o problema dele? Falta conhecimento do produto. Agora, se eu não tenho isso na minha mão como consultor, como é que eu vou saber qual que é o problema dessa pessoa? Será que ele não tem conhecimento? Será que a técnica dele que não é boa? Será que é o comportamento que não é bom? Esses são os principais indicadores que eu levo em consideração quando eu dou consultoria de vendas. Ah, Rodrigo, mas e taxa de conversão, ticket médio? Também. Só que isso é o resultado do chá. Ele não é, o chá é o principal. É o conhecimento, habilidade e atitude. Os outros indicadores, eles mostram como esse atleta está evoluindo. Mas se a pessoa tem comportamento zero, o que adianta ela ser especialista no produto? Ela não vai vender, não. Rodrigo, e diante aí de toda essa mudança no cenário hoje com a tecnologia, velocidade da informação e tudo mais, né? Como é que fica a evolução na tua percepção, a evolução das técnicas de venda? Você acha que o vendedor ele consegue acompanhar isso? Como que fica esse cenário diante de todas essas mudanças para o vendedor? Veja, o vendedor mais antigo tem mais dificuldade. O vendedor novo não tem dificuldade com tecnologia. Pelo contrário, ele gosta. O que vem acontecendo é, como eu disse, né? Em alguns momentos eu consigo perceber que a tecnologia pode começar a substituir o profissional. Isso claramente vai acontecer. Agora, o uso de tecnologia para gerações novas é tranquilo. Agora, eu chego lá numa empresa que tem 60 representantes comerciais, pessoas às vezes que são representantes comerciais há 40 anos e falam assim, e o CRM? Ah, essa é bobagem. Vocês querem que eu fique preenchendo isso aí ou eu vou vender? Então, para quem é mais das antigas, e eu me considero das antigas, gente, calma, né? Você fala assim, você é o quê? O jovenzão? Não, eu também sou das antigas, mas a gente tem que procurar a inovação. Não há solução senão a inovação. Hoje o que vocês estão fazendo aqui comigo é uma inovação. Perfeito. Isso aqui a gente só tinha antigamente com o Jô Soares, com o programa da Globo, sei lá o quê. Hoje todo mundo consegue se comunicar com seus clientes de uma maneira melhor,
mais interessante, mais lúdica, mais fácil de aprender. Então a inovação ela é boa para todo mundo. O que eu sinto dificuldade é as gerações. E esse também é um tema que eu gosto muito de falar nas minhas palestras. Quando você tinha uma geração baby boomer, que era muito leal às empresas, quando você tem uma geração X como a minha, que queria ser muito rebelde, mas no fundo, lá no meio da idade, ela fala assim, cara, o negócio é o seguinte, se não for meio sério, o troço vai desandar. E você começa a ter, a partir da geração Y, um novo conceito de motivação, do que move essas pessoas. As empresas não podem mais ser chatas. Porque uma empresa chata não segura ninguém. O que é uma empresa chata? Você contrata alguém, Valdir, põe a pessoa olhando para uma parede branca, com uma mesa branca e diz assim, produza. Ah, mas não posso ficar? Não, não pode. A gente nunca vai sair para se divertir? Não, não vai. Eles não ficam. Porque para eles não tem mais essa história de eu vou sujar a carteira se eu ficar trocando emprego. Imagine! Isso não existe mais. As pessoas simplesmente ficam 6 meses numa, 2 meses na outra, 1 ano na outra e tá normal. Então o que você tem que trazer para esse vendedor novo? Motivação. Sexta-feira nós vamos no correr de kart. Esses vendedores novos vão adorar isso. Mais do que dinheiro. Não que a ambição não seja boa, mas para eles a dopamina de estar num momento feliz, de poder compartilhar que estão com a empresa em algum lugar legal, isso aí é mais caro do que ouro. E as empresas continuam sendo chatas. Então se você tem uma chata, você não vai segurar ninguém novo. Muito bom, gostei. Tem que sempre juntar, eu tô pegando os insights, né? A ambição, mais dopamina. Tá tudo junto, isso é a fórmula do sucesso. São máscaras, meu amigo, são máscaras que você vai ao próprio cliente, né? Não sei se você ia fazer uma pergunta, mas o próprio cliente tem muito treinamento de vendas, e eu, como disse, estou faz 3 décadas observando essas metodologias, que diz assim, na frente do cliente você tem que fazer isso, mas qual é o perfil do cliente? O cliente é mais analítico, mais afável. Qual é o motivador de compra desse cliente? Qual é o canal representacional desse cliente? Qual é a geração desse cliente? Tudo isso muda. A forma de vender um motorhome, a forma de vender uma reta escavadeira. Tudo isso é diferente. Então, de novo, aí voltamos para a técnica. Você está com técnicas mais aprimoradas, você tem conhecimentos muito mais profundos, você tem uso de tecnologia mais forte. Então, tudo isso para uma pessoa que está entrando em vendas já é uma universidade. E o que o líder não pode descuidar? Do comportamento, da motivação das pessoas. Se ele não souber como motivar alguém, ele não vai segurar ninguém. Porque hoje está muito mais fácil ficar em casa. Perfeito, muito bom, viu, empresário? Motivação faz parte desse nosso jogo, pelo menos atual. Rodrigo, uma dica para os empresários? Pensando na questão agora da inteligência artificial, acho que você passa por isso, Sim. Atende grandes empresas. Sim. E sempre tem aquele sentimento, eu não quero usar inteligência artificial, isso daqui não quero ter atendimento robotizado. O que você tem para falar para os empresários nesse sentido? Eles têm que, pelo menos, se dar o direito de conhecer um pouco isso? Não, isso daí é balela mesmo, vamos pensar em gente que cuida de gente ou não? Olhando para os empresários, recomenda alguma coisa para eles? Veja, eu sou da seguinte opinião. Faça aquilo que é inovador antes que os outros façam e você tem que correr atrás. Então, se você ainda não pensou sobre o assunto, já está atrasado. Então, é bom você já começar a pensar no assunto. É claro que, como qualquer tecnologia nova, quando ela aparece, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente... talvez eu que comecei mais nessa área de design, né, de diagramação de coisas, tal, a gente fazia tudo isso à mão livre. A gente desenhava as coisas, até viram um Corel, até viram os programas que, né, fizessem essa parte artística. Illustrator, assim. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Para nós que começamos do desenho para uma ferramenta, todas pareciam boas. E qualquer um poderia fazer muito bem. Só que, veja bem, nós notamos que não era bem assim. Tinham bons profissionais e tinham profissionais não tão bons que dominavam essa ferramenta. Tinham boas ferramentas e umas nem tanto. Então a mesma coisa acontece hoje. Nós estamos no limiar de uma nova forma de pensar os negócios. Porque a inteligência artificial ela não é só para esse front assim, da venda com o cliente, é para tudo. A inteligência do planejamento estratégico ela vai começar a entrar também. Eu hoje vejo, por exemplo, consultores como eu aí no mercado que diz assim, quero fazer um curso amanhã.
né? E fala para a ferramenta, crie para mim uma apostila, uma apresentação PowerPoint, um não sei o que, não sei o que lá. Eu vejo a inteligência artificial fazendo avaliação comportamental sobre pessoas que participaram de uma reunião. Então, por exemplo, nós podemos pegar esse áudio dessa nossa conversa aqui, jogar lá e a inteligência diz assim, o Valdir é uma pessoa mais assim, assim, assado. O Rodrigo é uma pessoa mais... Mas peraí, ele está pensando pela gente. Então, não pensem apenas que é algo para o vendedor, é algo para a empresa inteira. Então, o que eu diria de dica? Comece a pensar em quem será o teu bom fornecedor. Porque nem todos que te oferecerem a ferramenta ou o serviço serão bons assim. Talvez a primeira experiência que você tenha não vai ser tão boa. Então, é importante você começar a pesquisar. Quem é melhor? Por que é melhor? Que testes vou fazer? Por onde vou começar? Mas não começar não é uma opção. Eu acho que isso não... Essa visão de não, nada vai mudar, meio avestruz, assim, isso não existe mais. Isso não podemos mais fazer. A gente precisa de alguma coisa. Mas eu confesso que eu que observo muito no mercado, eu vejo que tem bons fornecedores e fornecedores meio oportunistas, meio aprender um pouco como faz e oferece qualquer coisa. O cliente nem vai notar mesmo. Então não seja você o que vai ser enganado. Pegue o seu corpo diretivo, pegue os seus gestores e decidam, gente, nós precisamos tomar uma decisão sobre inteligência artificial. Quem conhece alguma empresa para trazer aqui para nos mostrar como será? Como vai ser o teste? Como vai ser o piloto? O que nós não gostamos? Sabe? Tem que fazer. Como quando eu me lembro... eu citei aqui a revista Venda Mais e o Raul, que é uma pessoa que eu gosto muito, hoje mora nos Estados Unidos, ele olhou para nós e falou assim, gente, tá todo mundo falando de site. Isso era o quê? 98, eu acho. 99. Nós precisamos criar, eu acho, um site. O que vocês acham? Nós sabemos se vamos ou não para lá. Veja, né? E tomou-se essa decisão há 26, 27 anos atrás. Então, nós estamos no mesmo limiar. É uma coisa que não tem como ir contra, não tem como negar, mas minha dica ainda é essa. Observe o seu fornecedor, porque nem todo mundo é bom o suficiente para te prestar o serviço com eficácia. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu acho que vocês estão acompanhando, também estão gostando, como eu. São detalhes ricos que podem realmente, colocando em prática, executando isso, pode virar a chave. Mas quem está passando por aqui, eu caiu do paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Eu acho que como essa informação pode ajudar você, pode ajudar a outras empresas também, talvez a recuperar o resultado ou chegar em um nível que ele nem imagina. Mas vamos lá, vamos continuando o nosso episódio. Tá muito legal, Rodrigo, muito legal mesmo. Rodrigo, você percebe assim na sua trajetória, que é uma trajetória de sucesso, é incontestável isso, momentos em que a tua parte emocional ela foi decisiva para te trazer até esse sucesso? Com certeza. E é engraçado, porque a gente tem isso, Juliana, do passado. Né? O nosso cérebro ele apresenta o futuro a partir da interpretação que ele tem do passado. É como se dissesse, como vai ser 2026? Nós temos a base de 2025, 2024, quer dizer, a gente pega um mix do que passou e projeta um futuro para mais um ano, para mais 2 anos. Isso é como nós pensamos. Então, em algum momento, esse olhar para o passado, às vezes até nem observando, mas aquela influência que nós tivemos, eu sempre tive uma influência muito forte do meu pai, uma pessoa que era muito honesta, muito trabalhadora, mas sempre me passou muito uma visão, inconscientemente, de que era importante eu estar abaixo de um grupo de pessoas de sucesso, não ser muito a cabeça que aparece. E por ser uma pessoa muito boa e me trouxe todos os valores possíveis, imagináveis, bacanas que foi, talvez a maior decisão do emocional seja exatamente o tema da nossa conversa aqui hoje. Como me tornar um empresário, porque eu demorei para ser aquela pessoa que soltava de alguma estrutura para ser sozinho, entende? É como se eu dissesse, veja o conselho do seu pai. Talvez é mais fácil você ficar próximo de alguém que está mostrando a cara no mercado e tendo dificuldades. Então eu ia assim me afastando, como uma criança que na hora de dormir quer encostar para ver se o pai ou a mãe estão na cama, ele põe o dedinho assim, daí ela consegue dormir, nem que ela esteja encostando muito. Então este foi uma grande quebra de paradigma. Para mim foi uma crença limitante, provavelmente que eu também tinha, de em que momento eu estaria solto no mercado para trabalhar sozinho, para ser uma pessoa assim, autossuficiente, que é o que o empresário é. No fundo, o empresário ele é um templário, ele é uma pessoa das cruzadas, ele vai para lá com uma fé, com algumas armas que ele tem para poder batalhar e vai em direção. Aí ele vai regimentando outras pessoas. Mas é uma função muito difícil ser empresário. Muitas vezes eu, inclusive, faço
Eu não faço coach para ninguém, não tenho nem agenda para isso, mas eu faço muita mentoria para empresários. E sabe o que acontece com a mentoria de empresários? Vocês provavelmente também passam por isso. É como se fosse um momento do que eu chamo de a solidão do líder. Ele não tem com quem conversar. Em casa ninguém entende o negócio dele. Ele tenta olhar para baixo e falar assim, cara, se eu mostrar que eu tô frágil, vão achar que a empresa vai fechar. Então ele fica sozinho na sala dele, olhando para fora, olhando para dentro. Então às vezes ter um consultor para conversar é um desabafo. E eu sinto um pouco isso. O que o empresário tem é essa solidão do líder, muitas vezes. Que ele tem esse estado emocional dele de será que eu estou indo para o lugar certo? Eu não tenho com quem conversar, vou para onde? E aí é legal que vem o quê? Esse tipo de bate-papo que vocês estão produzindo. Eu imagino até que é uma coleção, né, com outros episódios, que para ele é fundamental, para ele poder, puxa, então quer dizer que tem outras pessoas como eu tendo essa dificuldade. Poxa, então na questão tributária tem outras pessoas com problemas que também têm dúvidas. Poxa vida. Então eu acho que isso aqui é muito glorioso para o empresário, porque como você citou, a questão emocional, talvez para mim tenha demorado mais, para outros com 17 anos já abriu uma lojinha e já começou a cuidar do seu negócio. Mas essa decisão para mim foi muito importante, foi muito decisiva, eu diria. Muito legal mesmo. Rodrigão, eu quero conhecer um pouquinho mais você, porque a gente fala hoje, você tem uma relação histórica profissional excelente, espetacular, né? Então é algo que a gente admira. Mas para chegar nisso, nós temos os desafios, né? E como eu tive também, eu não conseguia me comunicar, hoje já me comunico muito bem, né? Então, assim, vários itens que destravam. Nessa tua jornada pessoal, o que você vem executando, o que você veio melhorando, quais foram as suas dificuldades? Que muitas vezes o empresário acha que só ele tá com uma dificuldade, só ele não consegue conversar no público, só ele não consegue postar no Instagram. Mas na verdade não, isso é uma dor natural de todo mundo e é o processo. Mas eu quero saber de você, como é que foi isso pra você? Eu mais ou menos de novo, né, só comentando, acho que a decisão foi muito importante e o continuar acreditando que apesar do nem sempre o nevoeiro que eu digo econômico, né? O nevoeiro do que vem em 2026 com uma nova reforma tributária, que atinge todos nós. Uma nova reforma política, eventualmente, que pode vir a acontecer. Tudo isso, para mim, é uma dificuldade, porque quem está na ponte do navio é o líder, é o empresário. Todos os outros colaboradores da empresa, eles estão ali no navio, não estão ali cuidando das máquinas, escondidos, não sabem para onde vamos. Então, eu acho que um desafio muito grande eu gosto de confiar nas pessoas. Eu gosto de confiar em quem eu treino para ser um liderado. É bem verdade que com a minha agenda eu viajo bastante, então os meus liderados eles acabam tendo que ser autônomos meio rapidamente. Mas uma coisa que eu não gosto de fazer é deixar as pessoas sem saber o que elas têm que fazer. Então, se você quer ser um empresário de sucesso, que quer escalonar toda essa sua estratégia, esse seu negócio, você não pode deixar de achar que vai perder tempo treinando pessoas para serem líderes. Acreditando que ela já meio que veio pronta, que ela já sabe. Você precisa ter certeza de que ela está bem treinada. Aí, todo o negócio fica mais fácil. Essa é a minha discussão, não só da minha vida pessoal como empresário, mas também daquilo que eu treino nas empresas. Como eu disse, eu acho que a chave de qualquer estratégia empresarial é o líder que você forma. E aí quando eu chego lá, tem um líder não bem formado, um chefe que também não sabe se comunicar com aquele líder, nos corredores gritando, eu digo, olha, podia ser bem mais fácil se a gente treinasse a pessoa, né? Então eu acho que é meio por aí, assim. Legal, né? Não é perder tempo no treinamento. Isso, é investir. Porque aí tudo acontece, meu amigo. Quem sabe o que tem que fazer, faz, né? Que é aquela história eu saí um dia, a empresa já não anda. Eu tenho que estar aqui todo dia. Às vezes, Valdir, eu fico na minha empresa 2 dias no mês. O resto estou viajando. Seja nos compromissos de palestra, treinamento. E eu sei que estão fazendo tudo certinho. Eu sei que todo mundo lá sabe o que tem que fazer. Então, essa é uma segurança que o líder tem que ter, na minha visão. Porque aí o negócio anda sozinho. Esse é o segredo do negócio andar sozinho. Aliás, eu tenho um autor que eu entrevistei ele mora em Portugal. E o nome do livro era Liderar é a Arte de se tornar inútil. Eu até olhei e falei assim, nossa, você não achou meio rígido, assim, Ele falou assim, não, é exatamente isso que nós temos que ser. E aí eu complemento, quando a gente chega no 5º nível da liderança, né? Tem o primeiro, o nível de cargo, depois vai subindo até chegar ao nível 5,
é quando você é inútil. Não precisa de você. Você não estava aí, Rodrigo, tomou essa decisão. Você olha e fala, é uma boa decisão. Então, é essa maturidade que o empresário tem que procurar. Não é se ele está no negócio certo, não é se ele procurar se tem o lucro certo. Ele tem que procurar para ver se as pessoas que estão com ele estão no nível de maturidade. Rodrigo, qual que é a fórmula mágica que você acha que o empresário tem que possuir para ele conseguir fazer isso? Porque, claro, a gente sabe, o ideal é que realmente tudo rode sem ele estar presente, né? Que todo mundo assuma suas próprias responsabilidades. Mas qual que é a fórmula disso? Pergunto porque hoje as pessoas, muitas vezes, elas nem param para pensar como é que eu faço o que eu faço? Isso. Para eu poder ensinar quem está ao meu lado. Aí eu volto e comento contigo aquilo que eu falei sobre a questão do RH. Novamente, é treinamento e desenvolvimento que faz isso. Então, se você é um empresário que não tem tempo, porque eu tenho uma feira na Alemanha, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, eu não vou ficar parando para falar com os outros. O teu RH tem que proporcionar uma academia de liderança. Então, o teu líder que entrou ou foi alçado a esse cargo, porque já é tempo dele ser líder, precisa ser preparado para isso. Então, ele tem que saber o seu planejamento estratégico, ele tem que saber como se comunicar, ele tem que saber como controlar indicadores, ele tem que saber como treinar pessoas. Então, existem várias competências de liderança que têm que ser treinadas. Não precisa necessariamente ser pelo empresário que me ouve aqui, mas aquela pessoa estratégica que eu falei agora há pouco, de treinamento e desenvolvimento de pessoas, ela tem que fazer o papel dela. Ela tem que treinar numa academia de liderança por, sei lá, uma semana, um mês, todos os líderes da empresa para saberem como é que é ser gestor, ser líder, cobrar corretamente os resultados, dar feedback. Se isso não existir, não vai. Eu sei porque eu dou essas academias também. Na verdade, é muito engraçado, porque como eu vim dessa história com vendas do comercial, a Venda Mais, enfim, que a gente estava comentando, eu entrava nas empresas pela maior dor. Qual é a maior dor? Quem mais é o demandante de treinamento de uma empresa? O comercial. Todo mundo acha que a empresa não está indo bem porque o vendedor não está vendendo. Então, ela não tem problema nenhum, empresário que está me ouvindo. A empresa não tem problema nenhum, só o vendedor que não vende. Então, o que adianta? Chama um treinador para treinar os vendedores. Só que eu chegava lá, Juliana, eu olhava bem, disse assim, sabe que as pessoas de vendas aqui não são ruins. Mas, infelizmente, o que aconteceu? O gerente comercial olhou para mim, olhou para a equipe, abriu a porta e falou assim, esse aqui é o Rodrigo. Suguem tudo o que ele tem para falar e vamos ver o que acontece. E fechou a porta e foi embora. Eu já notava, não vai dar. Ele não sabe nem a metodologia que eu estou ensinando. Exato. Então, por isso é que eu comecei a me enveredar por eu tenho uma formação para isso, claro, mas comecei a me enveredar para o estudo da liderança, para poder dar treinamentos lá dentro que perpetuassem o que eu estava ensinando, para poder puxar a orelha do líder e falar assim, ou você faz o seu papel de líder, ou a empresa não vai, meu amigo. Perfeito. Não é só o vendedor que precisa de treinamento, o líder precisa também. Então, aí vem uma outra ferramenta, aí talvez seja a fórmula mágica que a tecnologia está nos permitindo hoje, que é ter uma perenidade nisso. Porque tem muita empresa que faz um treinamento em 86 e ela acha que vai durar o resto do todo. Não é. Não é. Então, hoje, claro, você não vai talvez conseguir levar um treinador todo ano, a cada 6 meses, para dar um treinamento para a tua equipe. Então, você precisa ter uma universidade corporativa virtual, você precisa ter uma plataforma que você grave cursos para ter a jornada do conhecimento toda gravada, porque quando aquele colaborador entrar, tem uma jornada do conhecimento específica para ele assistir. Né? Então ele tem que assistir o primeiro módulo, nossa empresa, nosso mercado, nossos valores, esse é o primeiro treinamento que você tem que assistir. Se eu não tenho um consultor que faz isso, a plataforma tem que permitir que ele vai lá, pega o celular dele e assista esses cursos. Já viu o módulo 1? Agora sobre o módulo 2. O módulo 2 é os nossos produtos, nossa técnica de vender, nosso não sei o quê. Se isso não existir, o conhecimento se perde naquele bom evento. Eu digo porque às vezes eu encontro vendedores que tiveram treinamento presencial comigo já faz uns 10 anos. Nossa, por aquele treinamento mudou minha vida. Nossa, aprendi muito com você. Eu digo, o que mais teve? Nunca mais teve treinamento. Aí não adianta. Aí, quantos novos vendedores entraram ali e não tiveram treinamento? Exato. Então, afiou ao machado. Aí parece que a pessoa assim, eu tive que pagar um imposto naquele ano e foi... Não é assim. Não é. Treinamento é uma coisa como se o conhecimento fosse permanente, né? Isso, ela ficasse no ar da empresa, assim, sabe? Daí todo mundo que entra absorve. Não é assim. Então tem que ter essa continuidade. Ou é por uma programação de treinamentos contínuos, ou tem que ter uma plataforma com treinamentos gravados, eu acredito, para que tudo fique preservado e todo mundo tenha o mesmo nível de conhecimento e treinamento possível.
Muito bom. Rodrigo, hoje você presta mentorias, treinamentos, acho que imagino que a Incompany também, Sim. Em vários modelos. Sim, E você escuta de tudo. sim. Que mais? Eu acho que até a gente vai se surpreender que sempre é mais do mesmo. E o empresário que está nos escutando também fala, nossa, é minha dor. Mas o que você sempre, quando chega nesses treinamentos, mais visualiza que é o mesmo problema de sempre e mais escuta deles. Um pouco é isso que eu comentei. A questão do líder não estar preparado, raramente encontro planejamento estratégico feito, então eu digo, eu venho aqui para treinar a equipe comercial, daqui a pouco eu estou fazendo planejamento estratégico da empresa. Gente, então é por isso que eu gosto, eu falei aí no começo da nossa conversa, vou dizer que palestra, se você me chamar para dar uma palestra, eu vou com a maior felicidade do mundo, mas que é uma neusaldina gigante que não faz tanto efeito quanto as pessoas acham que faz. Um treinamento de 8 horas faz uma diferença um pouco maior, eu consigo naquela equipe transmitir um pouco de técnicas a mais. Mas a consultoria, assim como vocês também prestam, vocês veem como o legado fica. Porque numa consultoria eu fico lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que tudo aquilo que a gente projetou, desenhou e implantou, a gente sabe que está rodando. Então uma coisa que eu noto muito é isso. Eu entro e as pessoas acham que ferramentas pontuais vão salvar o negócio. Não vão. Então eu também não estou para dizer, olha, chame um saporite. Não é isso, mas você precisa ter um acompanhamento de alguém que vem de fora. O que uma pessoa de fora faz? Às vezes eu dou treinamento de atendimento ao cliente, eu dou treinamento de as lições da Disney, por exemplo, de como fazer um bom atendimento. Aí, o que um consultor faz? Ele chega e olha e fala assim, gente, e esse balde sujo aqui no meio do corredor? É que ele já está aí... Não dá para tirar o balde. Como quem diz, nossa, que conselho que o consultor deu. Mas é que a gente vê de fora. Então eu acho que a empresa tem que ter isso. Ela tem que ter alguém que venha com um olhar para dizer, em todas as áreas, né? Na área de segurança, na área do tributário, na área de compras, na área de vendas, na área, né? Todas as áreas. Alimente-se de pessoas que vêm de fora, para que você também tenha um contraponto. Senão fica tudo muito ensimesmado na tua visão de negócio. Tem muita empresa que tem muros muito altos, né? Ela não quer que ninguém veja o que tem lá dentro. E aí não tem mudança, não tem inovação. Então eu acho que isso é uma coisa muito crítica que eu vejo. Ela não tem diálogo com o mundo. Eu vejo muitas vezes, agora falando de vendedores, coitados que são jogados no mundo sem preparação suficiente, com muita cobrança. Hoje em dia, você veja, às vezes você pedir para um vendedor ligar para muitas pessoas. Qual é a dificuldade? Você atende telefone hoje, mano? Olha, né? Dependendo, se tiver o nome no número, eu atendo, senão não tem como. Então imagina eu ter um vendedor diz assim, olha, vai ligar pro Valdir 10 vezes até ele atender. Vai atender. Sim. Então, às vezes a gente precisa ter essa visão. O mundo já mudou, tá diferente, as estratégias são novas, às vezes não é o mesmo ponto. Eu tenho empresário que fez muito sucesso andando de Fusca pelo Brasil inteiro, assim, vendendo, sabe? Ele acha que é a mesma coisa. Eu digo, naquele tempo, meu amigo, tinha telefone fixo e era caro. Então, quando aparecia um vendedor, o empresário fica até feliz. Olha, aparecia alguém para conversar, para vender. Hoje em dia é o contrário, ninguém quer falar com ninguém. Então eu acho assim que inovação é a palavra. O que está faltando é inovação. Não que a gente não tenha acesso a ela, não que a gente não tenha uma preocupação em fazer, mas as pessoas muitas vezes têm medo de qual é o primeiro passo. E aí, entre o medo e o conservadorismo do tipo, melhor manter o que está acontecendo, vamos ficar com isso e a situação não muda. Então chama um consultor. O consultor vai te dar uma boa dica. Tem tanta gente boa por aí, né, em todas as áreas. Então acho que esse é o que eu mais vejo. E onde que está a tua verdadeira realização nisso tudo? Porque vamos falar a verdade, né? Sim. Você tá aí pelo Brasil inteiro, o tempo todo viajando, e para isso você precisa ter uma energia gigante, ter uma paixão muito grande. Aonde que tá a origem, a raiz disso tudo? Então, veja, eu sou avô agora. Em 2025, meu neto fez 1 ano, então, né, agora provavelmente vou ter outro neto. E aí eu pensei assim, poxa, Rodrigo, parece que agora vem um estalo de fora para dizer, não é hora de você começar a baixar um pouco essa velocidade que você falou? E eu falei, sabe o que? Eu vou começar a viajar menos. Acho que eu vou pegar minha agenda e vou dizer, olha, eu não tenho mais 20 e tantos dias, eu tenho 10 dias do mês só para viajar. Quem pegar aquela agenda pegou, vou cobrar mais caro, sei lá, vou começar a dar um freio nisso.
Só que aí, Juliano, vem alguém e faz assim, ó, escreve no Facebook, assim, no Instagram: Saporite, teu treinamento mudou minha vida, hoje eu sou diretor, não sei o que, da empresa tal, puxa, eu te agradeço, mas já quero ir pra estrada. É uma cachaçinha. É uma cachaçinha esse negócio de ajudar os outros. Ajudar os outros é melhor que dinheiro, é uma coisa... E aí eu descobri que a neurociência me explicou por quê. Não sei se a gente tem esse tempo, mas... Com certeza. A gente vê hoje que a evolução do ser humano, ela foi muito lenta nos últimos anos. A última grande evolução, agora eu tô falando de fisiologia, né, do cérebro humano, foi há uns 10 mil anos, assim. Então nós estamos lidando com um cérebro bem antigo, não mudou muita coisa. E como é que ele mudou para poder viver em sociedade e viu que ali era uma oportunidade, o nosso cérebro? Aprendendo em blocos. Então o nosso filhote de ser humano, ele vem com o cérebro bem vazio, bem mais vazio do que a maior parte dos outros, inclusive que demora bastante para encher de alguma coisa. Veja, né? Ele vem que parece um computador enorme, zerado, não tem nada, e demora muito tempo para essa criança. Você veja um cavalo, quando nasce o filhote, praticamente no mesmo dia tá em pé, né? Tá andando, tá autossuficiente, em uma semana já é praticamente um cavalinho. O ser humano não. Você bota uma criança de 1 mês, de 2 meses, ela continua dependendo completamente daquele convívio, né, de uma família, de uma comunidade. Só que isso tem uma explicação evolucionária, por isso que eu comento. Nós evoluímos para termos gratidão por quem nos entrega um bloco de conhecimento. Então, quando, por exemplo, você está numa situação em que você teve um mentor e ele chegou e falou assim, ó, faça tudo isso aqui. Matemática é tudo isso aqui. Sabe? Ele te ensinou tudo aquilo ali. O que você tem vontade de fazer? Agradecer essa pessoa. Isso é um processo evolucionário. Que a gente agradece a quem nos ensina. E o que acontece com a pessoa que ensina? Ela tem uma descarga de dopamina muito maior do que quando ela tem qualquer realização. Isso também já foi programado para ter. Então é o que um professor tem, aquela professora, coitada, que passa o final de semana fazendo um plano de aula, fazendo uma nova dinâmica com as crianças, não sei o que, não sei o que. Quando ela tá assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Pelo salário que eu ganho, eu já devia ter largado isso. Ela vai assim pra aula, né? Eu com esse monte de cartolina, prova para corrigir, eu não aguento mais isso aqui. Aí a criança olha para ela e fala assim, professora, eu te amo, é que é Páscoa, eu trouxe isso aqui pra senhora, eu adoro. Pronto, ela já quer ir de novo. Isso é um processo evolucionário. E eu tenho esse processo. Quando alguém diz para mim, Rodrigo, o que você fez mudou, eu tenho várias pessoas. Ontem ainda que é o meu pupilo orgulhoso que eu tenho da vida dele, da carreira dele. Ele é gestor hoje numa empresa de locação de carros muito grande em São Paulo. E ele falou, tô aqui em Curitiba, eu quero ir visitá-lo, mestre. E eu já falei para ele, não fica me chamando de mestre que eu não sei lidar com fã. Ele falou, não, tem que ir. E fomos, e ele contou a história dele, disse quais são as dúvidas dele. Então isso para mim é melhor do que cheque, é melhor do que dinheiro, é melhor que criptomoeda, é melhor que qualquer coisa. Então, eu não sei ainda como lidar com essa armadilha, porque, entendeu, Juliana? No fundo, ela é uma armadilha. Para eu poder sair dela, eu preciso ver se eu fico desconhecido, não sei o que fazer. Então, vamos ver os próximos capítulos, mas é isso que com certeza me move. É o sucesso das pessoas. É ver que uma pessoa que eu treinei há 10 anos, hoje é gestor, é dono, abriu uma franquia, uma empresa que eu ajudei, hoje ela tinha uma filial, uma sede, hoje ela tem 3 filiais em algum lugar e ela me agradece por isso. Esses testemunhos realmente fazem a gente pegar um avião às 5 da manhã, às 3 da manhã, para poder fazer o que gosta. Muito bem, o velho princípio de 2000 anos atrás que um cara ensinou. Servir. Começou a servir, exatamente. É muito bom. É a liderança servidora, como diz o James Hunter, né? Um autor que eu gostei muito de entrevistar, exatamente. Ele é um autor cristão, exatamente, é isso aí. Muito bom, muito bom. Pessoal, infelizmente a gente tá chegando ao final desse episódio com muitas dicas, muito bacana. E apliquem isso, comentem, se inscreva no sininho, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa aí para as notificações, que sempre terá novidades importantes voltado para o mundo dos negócios, voltado para o mundo do empresário, que muitas vezes vive sozinho, né? Então aqui a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês para tirar vocês dessa solidão. Rodrigão, agora chegando ao final, eu queria deixar aberto para você
comentar alguma coisa que você queira, até mesmo uma dúvida que eu tenho sobre todas essas movimentações que a gente escuta do comercial, de ser um líder, de ser um grande vendedor, que na verdade, quando a gente monta uma empresa, a gente está vendendo algo. Na verdade, na vida inteira a gente vende algo. Mesmo quando na escola você está vendendo a sua imagem, está vendendo alguma coisa, né? E muito se fala em técnica de PNL, muito se fala na neurociência, muito se fala em vários modelos que praticamente os empresários desconhecem. Será que isso daqui tudo é uma coisa só com um nome diferente? Não, são técnicas diferentes, são habilidades diferentes. É importante aprender isso, né? Então eu queria deixar para você comentar isso. Então eu vou até resumir, a gente realmente está chegando no nosso final aqui, eu agradeço já essa atenção de vocês, mas depois de iniciar esse estudo todo de neurociência, o que eu queria deixar para quem já sabe uma confirmação e para quem não sabe aquela pulguinha atrás da orelha precisa descobrir onde é que está. O que vende é a emoção, não é a lógica. E nós treinamos muito vendedores, gestores para ajudar a vender com argumentos, e não é o argumento que vende, é a emoção. Então o nosso cérebro tem uma área específica que é o sistema límbico, que se você conseguir tocar ali, você vende qualquer coisa, de iate, lancha, ônibus, o que você quiser. Mas se você ficar só no neocórtex, trazendo argumentos lógicos, você não vai vender. Então é o que a neurociência hoje está mostrando, e a gente de vendas tem que pegar essa cartilha e olhar para o nosso negócio e dizer qual é a emoção na minha jornada do cliente que eu estou trazendo. Se eu não estou fazendo isso, eu já sei, estou trabalhando com gatilhos mentais, blá, blá. Mas tem que ter uma coisa estruturada. Então, aonde está a emoção na jornada do teu cliente? Se ela não existir, é porque você está sofrendo a venda. Sabe aquele acidente? Alguém precisa de você e comprou apesar de você. Mas se você não entender a emoção, não entende o negócio. É bem diferente, né? E é algo difícil. Acho que a maioria vende muito na razão, na lógica, esquece da emoção. Exatamente. Da emoção. Muito bem, Rodrigo, queria te agradecer imensamente. Foi uma honra conversar com você aqui hoje. De verdade, gostei bastante, aprendi bastante, anotei várias coisas aqui que até eu vou aplicar também no dia a dia, vou estudar, com certeza vou te ligar também. Pode. Então eu queria fazer esse agradecimento pessoal em nome da minha pessoa e de toda a empresa. Foi muito gostoso, né? Obrigado. Pessoal, então chegamos ao final desse episódio, um episódio que a gente falou de vendas, liderança, alta performance, questões de neurociência, questões importantes para o teu negócio. Aguarde os próximos episódios e espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Abraço!